Bom dia, professor. Galera, entrar aí a gente já começa. Bom, vamos dar início aí, então. Vou compartilhar aqui com vocês.
Bom, então vamos lá. Tentei começar a falar ontem com vocês, mas aí tudo estava muito travado. Então, vou dar continuidade aqui. O que é um controle financeiro? Como a gente deve colocar em prática, o que temos que fazer aí para que as empresas não tenham dificuldade aí nesse processo de cuidar do dinheiro. Bom, controle financeiro é basicamente um conjunto de ações utilizadas para verificar se o que foi estabelecido no planejamento foi estabelecido no planejamento está sendo executado e quais as medidas necessárias para corrigir falhas e erros. Em geral, as empresas procuram implementar processos simples de controle financeiro. O importante é sempre ter o controle financeiro, antes mesmo de terem boas estruturas de planejamento e orçamento, funcionando basicamente como um período de teste. Então, aí, sempre que a gente pensar no controle financeiro, a gente tem que pensar tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, tá? Com relação à pessoa jurídica, que são as empresas, nós vamos fazer aí projeções, nós vamos fazer aí orçamentos, que não tem nada a ver com cotação de preço, né? Muita gente confunde esse processo de cotação de preço com orçamento, né? Às vezes utiliza, eu estou fazendo orçamento, né? Orçamento, na nossa vida, geralmente é uma cotação, né? Você fica perguntando o preço em vários locais, para você tentar achar o melhor preço para poder executar aquele serviço ou comprar aquele produto, né? As empresas, no caso de orçamento, quando se fala dessa forma, é para fazer projeções, tá? Então, pensando no controle financeiro a longo prazo ou, basicamente, do presente para o futuro, tá? Então, todas as vezes aí que vocês ouvirem planejamento financeiro, projeções, orçamento, é tudo pensando do presente para o futuro, tá? Pode ser utilizado aí alguma coisa do passado para projetar o futuro? Sim, pode, mas não necessariamente tem que ser feito dessa forma, tá? Por exemplo, o que nós estamos passando hoje com essa pandemia, é provável que as empresas nas próximas projeções para 2021 em diante, elas vão colocar algum momento, em algum ano ou em todos os anos, projeções em caso de paralisação das atividades, como está ocorrendo, né? Não todas as empresas, mas algumas, a grande maioria ainda, está nesse processo de paralisação, né? Então, na hora que você vai montar o seu planejamento, já deve configurar essas situações para que você não, para ver se o seu negócio é viável ou não e para ver se você consegue sustentar no mercado, tá? Então, essa é hoje o que a gente está vivendo, é um aprendizado, e as empresas provável que na hora de montar as suas estruturas de planejamento e orçamento, elas vão se preocupar com essas situações. Bom, gestores que utilizam relatórios financeiros gerados a partir das informações patrimoniais e da situação de fluxo de caixa podem avaliar a real condição financeira da empresa, tá? Então, quem trabalha com informações patrimoniais é aqueles exercícios que vocês fizeram lá em CEPOC o ano passado, tá? E fluxo de caixa, aqui é exatamente a parte financeira da empresa. Então, gestores, sócios, donos, proprietários de empresa que se utilizam desses instrumentos têm uma melhor avaliação da condição financeira da empresa. Podem saber aí com exatidão o momento de realizar ou não investimentos para suprir as deficiências de caixa. Então,
um caixa que é sempre pensando em dinheiro, tá? Essa deficiência de caixa não necessariamente precisa ser o dinheiro na empresa, pode ser um dinheiro na conta corrente, por exemplo, tá? E capital de giro, que foi o trabalho que vocês fizeram aí recentemente. Então, diante do controle ou do planejamento financeiro efetuado pela empresa, nunca diário, né? Então, a gente fala aí de curto prazo e falamos de longo prazo aí ontem. O curto prazo seria as projeções de junho a dezembro. O de longo prazo seria a partir de 2021 até o ano que a empresa achar que é viável. Ah, Anderson, mas quando é que tem que fazer esse planejamento? As empresas de grande porte geralmente começam a fazer o seu planejamento estratégico, ou o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de orçamento, cada uma dá um nome diferente, todas elas envolvendo valores, a partir de agosto, julho, agosto de cada ano, tá? Pensando já nos próximos anos. Então, ela vai fazer aí julho, agosto, setembro, é os meses que geralmente as empresas utilizam para fazer as suas projeções para o ano subsequente, porque esse ano já tá previsto, porque foi efetuado ano passado, né? O que pode ser feito nas projeções é correções de valores, né? Então, no primeiro mês você não tem batido aquilo que você projetou, é claro que você não vai acertar, é dificílimo acertar aquilo que foi projetado, tá? Então, o que as empresas costumam fazer? Costumam fazer correções desses orçamentos, né? Ou dessas projeções, para poder acertar da melhor forma possível. Então, a partir desse momento que você começa a fazer esses planejamentos, você vai utilizar alguns instrumentos, tais como fluxo de caixa ou né, informações patrimoniais, que é aquilo que nós vimos no CEPOC, que vocês talvez lembrem, né? E a partir daí, a empresa consegue ter uma melhor situação financeira, podendo suprir deficiências, sabendo onde que a empresa tem mais falta de dinheiro, estudar o capital de giro e ainda verificar todos os problemas que possam comprometer as atividades operacionais. Então, problemas que venham comprometer as atividades operacionais nada mais é que a atividade que a empresa executa. Bom, sabia que é uma péssima ideia misturar as finanças pessoais com as empresariais? Então, uma das coisas que o pequeno empresário, a grande empresa não tem isso, tá? 100% de certeza que não tem isso, de misturar as finanças do sócio ou dos acionistas com as empresariais. Então, as empresas grandes não têm isso. As empresas de médio a pequeno porte é a que mais acontece essa situação, tá? Então, isso não pode ocorrer em hipótese alguma, mesmo sabendo que a empresa é minha, né? Então, mesmo sabendo que a empresa é minha, eu não posso pegar dinheiro da empresa e nem a empresa pegar dinheiro meu, tá? Isso acontece muito em situações onde que a pessoa é dona de um supermercado, ou a pessoa é dona de um, sei lá, um cabeleireiro. Então, você não pode, aquele dinheiro que entrar, você tem que dizer que aquele dinheiro que está entrando, seja via cartão ou dinheiro físico mesmo, aquele dinheiro é da empresa. O que tem que ser feito é estipular para a empresa pagar um salário para você, aquilo que ela comporta, tá? Mas nunca ficar misturando essa situação, porque caso fique misturando, isso não é uma prática que vai dar sustentabilidade para a empresa, tá? O gerente, o sócio que tem esse comportamento, consequentemente o negócio dele não vai muito para frente não, porque ele vai ter dificuldade para conseguir tocar esse negócio, tá? Bom, vamos lá. Alguma dúvida por enquanto?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Pois não. o longo prazo, você falou que, tipo, depois de uns anos, ele não é tão preciso, né? O planejamento. Não é que Você não é tão acha... preciso. O que acontece assim, ó, antes de você fazer a pergunta, o que acontece assim, se eu estou prevendo hoje 2025, eu estou muito longe, você concorda? Então, quando Sim, chegar mais perto, eu tenho que rever esses conceitos que eu fiz a projeção em 2020 para 2025. Isso é longo prazo, tá? Mas isso não significa que eu não possa rever, corrigir e fazer de novo, tá? Mas fala aí. tá. Tipo, até mais ou menos quantos anos é, tipo, mais preciso do que, tipo, você falou de 2025? Não vai ser tão preciso, mas você acha que, sei lá, por exemplo, até 2023 a precisão é maior? Ou, tipo, você Quanto acha mais que o curto perto, prazo é é, melhor? curto prazo é melhor, lógico, não tenha dúvida nenhuma, porque está muito mais perto do que está acontecendo, né? Então, Sim. quanto mais longe, mais impreciso vai ficando, mas isso não impossibilita de você estar fazendo o planejamento, tá? Sempre é importante estar fazendo e colocando todas as variáveis possíveis que você pode dentro do seu planejamento. Isso é extremamente importante. Então, agora, a gente está passando 2020 com essa situação que nunca aconteceu aí. Bom, assim, acho que ninguém nunca lembra de ter acontecido uma situação dessa. Uhum. Então, o que as empresas estão fazendo agora para fazer o orçamento para 2021, 22, 23, 24, 25? Vamos dizer aí mais 5 anos. Elas já vão colocar em 2021 uma situação de crise como essa. Pode ocorrer como pode não ocorrer. Já vão colocar em 2022, como em 23, 24 e 25. Vão colocar para 5 anos. Quando chegar 2021, a partir do momento que a empresa começa a desenvolver, está desenvolvendo a sua atividade, ela vai verificar se realmente essa situação vai ocorrer ou não. E aí ela pode fazer as suas correções. Então, todas as vezes que ela fizer dentro de o orçamento ou a projeção financeira de 2020 já foi feito lá em 2019. Só que Uhum. em 2019, ela nunca, ninguém imaginava que ia parar as coisas como parou. Então, o que eles vão fazer? Eles vão corrigir agora de julho a dezembro. Então, a expectativa, por exemplo, de vendas da empresa era, sei lá, aumentar em 120% em relação a 2019. E aí, com esse problema, vai cair para 50%. Então, ela vai fazer um replanejamento para tentar atingir aquilo que foi colocado em 2019, né? Uhum. Então, o curto prazo fica muito mais fácil de você projetar do que o longo prazo, isso não tenha dúvida nenhuma, porque está muito mais perto de você, entendeu? Entendi. Podemos dizer que em 2025 vai ter uma pandemia como aconteceu esse ano? Não sei, né? Mas eu posso Uhum. colocar isso no meu planejamento? Pode colocar. É uma situação ruim, mas pode colocar sim. Quer dizer, situação ruim para a grande maioria das empresas. Sabe que tem empresas que estão ganhando bastante dinheiro, empresas que fabricam álcool, empresas que entregam comida, enfim. A grande maioria é negativo, mas pode ser positivo também, não tem problema nenhum. O importante é sempre ajustar aquilo que você planejou com aquilo que você está realizando. Essa é a maior necessidade, tá? Tá Bom, bom, professor. Obrigada. ficar com dinheiro é uma tarefa importante, mas difícil, ainda mais se você for um empreendedor. Um erro no qual muitos bons donos de pequenas e médias empresas caem é misturar as finanças pessoais com as empresariais. Então, um grande erro, principalmente nas pequenas empresas, é misturar as finanças da empresa com as da pessoa física. Esse é o grande problema, tá? Isso quebra muito as empresas. O que é fazer? O que é misturar? É eu pegar o IPVA do meu carro e pedir para a empresa pagar. Tá? A empresa não fala. A empresa é representada por mim e outras pessoas que trabalham nela. Então eu pego o dinheiro da empresa e vou lá e pago o IPVA do meu carro, a conta de luz da minha casa, conta de telefone, a escola do meu filho. Isso tudo quem paga é a empresa. Ah, professor, mas não é a empresa que não, eu não tenho empresa para eu poder sobreviver? Tem. Só que são situações, são personalidades distintas para que a empresa possa ter longevidade e continuar te remunerando, você tem que estipular um salário
que ela te pague mensalmente e não ficar pegando dinheiro de tudo que aparece e vai lá pagando as coisas da sua casa ou da sua vida, né? Então, por isso que deixa bem claro aqui que essas coisas não podem acontecer. Na empresa grande não acontece, mesmo que o presidente ele tem todas as informações, senha de banco, não tem condições de acontecer isso, tá? Agora, na empresa pequena é natural, é comum, e é por isso que muitas empresas começam e demora muito tempo, fecham, porque não tem esse controle, né? Esse controle é extremamente importante, separar uma coisa da outra. Quando o negócio está apenas começando, é fácil pensar que todo o dinheiro da empresa é seu, mas esse pensamento carrega uma série de consequências negativas. Então, estabeleça o dinheiro que você está colocando na empresa, que representa o capital, que a gente viu em CEPOC, coloca na empresa e a empresa tem que se virar para se levantar ou então para manter o seu negócio com aquele dinheiro que foi investido. E aí é a mesma coisa, o dinheiro que ela vai te remunerar é o seu salário. Eu não posso ficar pegando o dinheiro da empresa para fazer atender as minhas necessidades. Tá? Por isso, grandes empresários, inclusive donos e CEOs, têm um salário próprio, aqui, ó, estabelecido pelas regras da empresa. Então, os donos estabelecem um salário próprio e utilizam desse salário para sobreviver. Como qualquer outro colaborador que chamamos de prolabore. Então, tem que estipular esse prolabore para que aí sim eu possa sobreviver com aquilo, tá? Eu não posso simplesmente ficar pegando dinheiro da empresa, né? Que mais? Acho que é isso aí. O Prolabore pode ser valores alternados? Pode. Um mês eu tiro 1.000, outro mês eu tiro 5.000, outro mês eu tiro 3, outro mês eu tiro 4, outro mês eu não tiro. Tudo bem, não tem problema, porque isso depende do desenvolvimento que a empresa vai ter. O correto é você estipular um valor, mas e se a empresa não conseguir, né? Só não pode ficar pegando dinheiro assim, sem critério. Então, para esclarecer melhor, trouxemos aqui 4 consequências ruins de misturar as finanças pessoais com as empresariais. Primeiro, risco de transferências não planejadas. As despesas vão chegar tanto de um lado da casa quanto do negócio. Isso é normal e os lucros de uma empresa, quando ela vai bem, devem cobrir todos esses custos. Sim, por quê? Tanto de um lado quanto do outro, tanto da empresa quanto da pessoa física ou da vida pessoal. O problema é quando os gastos de um dos lados invadem o do outro. Você pode olhar sua conta bancária pensando que tem dinheiro para trocar de carro e acabar sem capital para pagar os fornecedores, né? Ou então, você pode investir em um novo produto e não ter dinheiro para as compras do supermercado. Então, aqui é para evitar com que você pegue dinheiro da empresa para suas coisas pessoais ou que a empresa pegue dinheiro seu para pagar fornecedor. Essa separação tem que ser muito bem feita. A empresa só deve solicitar novo dinheiro para os sócios e quando o sócio colocar, o sócio ou o dono colocar dinheiro na empresa, isso tem que ser colocado no seu capital. Tá? Porque quanto maior o capital da empresa, mais significa que a empresa deve para o dono ou para o proprietário. E por um outro lado, a pessoa não pode ficar retirando dinheiro da empresa porque vai faltar esse dinheiro. Esse dinheiro serve como capital de giro, que serve para pagar funcionários, fornecedores, enfim, tá? É por isso que a empresa e o dono devem sempre ter contas bancárias separadas. Então, mais uma das coisas importantes aqui, para quem for ter alguma coisa própria, é ter conta bancária separada. Professor, mas não é tudo meu? É, tudo seu. Só que se você quiser ter ser um bom gestor de negócio, as coisas precisam estar separadas. Dessa forma, será possível delimitar facilmente quanto cada um pode gastar, sem comprometer o orçamento de nenhum dos lados. Tá? Então, isso aí é extremamente importante. A empresa é sua, você é o responsável, sim,
mas você não pode ficar mexendo nas coisas da empresa e a empresa mexendo com o seu dinheiro. Cada um tem o seu capital de giro estipulados conforme nós já falamos. Dificuldade em acompanhar o faturamento. Quando finanças pessoais e empresariais são misturadas, de novo, finanças pessoais e empresariais são misturadas, é difícil fazer uma análise financeira adequada, né? Então, porque depois que você começa a fazer isso, você perde de fato o controle do quanto você emprestou, no final do dia eu devolvo, depois a empresa devolve para mim, aí começa a virar um nó. Não há diferença entre recursos adquiridos por lucros e a poupança da família, por exemplo. Então, lucro, geralmente quem traz isso é a empresa, poupança da família é dinheiro que você vai guardar. Sem uma análise de lucratividade, é difícil saber se a sua empresa está crescendo ou se endividando. Por isso que é importante estar separando uma coisa da outra, para que você possa identificar se a empresa está em ascensão ou ela está caindo, né? Ascensão, ela está crescendo, caindo, ela está se endividando. A separação entre dois fluxos de caixa facilita bastante essa tarefa. Então, nós vamos fazer aí, depois que eu explicar esse conceito teórico para vocês, nós vamos fazer exercícios sobre fluxos de caixa, que são projeções financeiras através de alguns dados que eu vou dar para vocês, e aí vocês vão fazer a projeção e a realização. O que é a realização? É aquilo que está acontecendo no dia a dia, e a projeção é o que vai acontecer posterior. Todos os lançamentos poderão ser cruzados com os registros da empresa mais facilmente, e você não correrá o risco de perder um pagamento por não saber se o valor X é proveniente de alguma transferência ou se já estava lá como parte do orçamento financeiro. O que ele quer dizer aqui com isso? Todos os pagamentos e recebimentos que ocorrem na empresa devem estar no seu orçamento financeiro. Mas como é que eu vou saber isso? Por isso que a gente estuda, por isso que a gente contrata profissionais que tenham conhecimento sobre projeção, tenham conhecimento sobre gestão, né? Tudo que tem que estar previsto. Não pode ter nada fora, para evitar que ocorra alguma coisa que você fala, tem que pagar isso agora, mas estava previsto lá no planejamento? Não. Quando acontece alguma coisa que tem que pagar, que não está previsto, é porque em algum momento alguém cometeu alguma falha. Nas grandes empresas, isso não é visto com bons olhos. Quem trabalha nessa área de planejamento, ele tem que estar bastante antenado para procurar captar tudo, mas tudo mesmo. Não pode acontecer nada que não esteja no orçamento financeiro, no orçamento contábil, no orçamento. Não pode estar nada, não pode acontecer nada na empresa que esteja fora do orçamento. Caso isso ocorra, um pagamento ou um recebimento, o recebimento não é bom, professor, é bom, mas mesmo assim não é bem visto nas empresas, tá? Tudo tem que estar ligado ao orçamento. Então, quando a empresa começa a fazer orçamento, é um momento intenso, é um momento crítico, é um momento de alta carga de trabalho, intensidade forte, porque você tem que estar extremamente focado para não deixar escapar nada, mas não pode escapar nada. Se aparecer alguma coisa que você não conseguiu capturar quando você estava montando o orçamento, para você justificar, geralmente é complicadíssimo, tá? Então, você que eu digo, você executor, ou então a quem você é subordinado, ou a área que você é subordinado, é bastante complicado, porque a empresa, ela trabalha exclusivamente em cima do orçamento. Isso as empresas grandes. As empresas pequenas e médias, às vezes nem tem esse processo do que eu comentando com vocês, tá? Às vezes nem tem. E é por isso que elas não sobrevivem por muito tempo no mercado, porque não tem esse processo de orçamento. O orçamento é para você não ter situações de surpresa daquilo que você precisa para receber e daquilo que você precisa para pagar. O que você pode fazer, sim, é corrigir aquilo que você está prevendo hoje, conforme a Tabata perguntou, né? Então, você pode estar fazendo hoje para 2021, só que quando chegar
finalzinho, quando chegar em dezembro de 2020, você fala, nossa, aquilo que a gente colocou em 2021 não vai acontecer nada. Tanto para pagamento quanto para recebimento. Então, nós temos que refazer esse processo de orçamento. Mas eu tenho que capturar tudo, sem deixar nada escapar. E nas grandes empresas isso aí é muito acirrado, o controle é muito forte. Caso alguém que fez a projeção colocou alguma coisa que não iria acontecer, tem que ser justificado por que você colocou aquilo no seu orçamento, tanto para mais quanto para menos. Ah, professor, mas você falou que não vai acertar nunca. Não, não vai acertar. Com relação ao valor, você está projetando que você vai ter uma receita em janeiro de 100. Chega em janeiro, você faz 85. Mesmo dando essa diferença, ou então poderia ser 120, né? Você vai ter que justificar por que está dando a mais e por que está dando a menos. Tá? Justificar, deu a mais porque deu a mais, deu a menos porque deu a menos. Não, tem que mostrar dados que comprovem o aumento ou a diminuição. Tá? Então, essa parte de orçamento, de projeção, é muito levado muito a sério dentro das empresas. Mas faz todo sentido, né? Bom, segurança de dados, finanças pessoais e empresariais exigem métodos de segurança diferentes. Sua conta pessoal no banco pode estar segura com senha, mas uma empresa há várias pessoas lidando com esses recursos financeiros. Em qualquer uma delas pode, acidentalmente ou não, acessar seu orçamento pessoal. A separação das duas contas permite que você gerencie a segurança de forma mais efetiva. Muitos bancos têm protocolos especiais para proteger recursos empresariais, os quais devem ser muito bem-vindos para você. Então, aqui mais uma vez é reforçado a necessidade de ter duas contas separadas, tá? Também é necessário aí que nem todas as pessoas que trabalham com dinheiro, caso você tiver funcionários, ter liberdade para acessar tanto a conta pessoal sua quanto a conta da empresa, né? Isso tem que estar extremamente com pessoas ou com uma pessoa, tá? De alta confiança, porque está mexendo com o coração da empresa, né? Que é a grana. Não só fisicamente, mas em contas bancárias, transferências indevidas. Então tem que tomar bastante cuidado com a segurança de dados, segurança de informação, para que nem todo mundo tenha esse acesso, né? Por isso que ele pede aqui que você tenha duas contas para poder gerenciar melhor duas ou mais contas, né? Duas empresas ou mais, e você apenas uma ou duas também, mas que quem é o responsável por essa área não fique com acesso às suas informações pessoais, tá? E caso alguém, né, a parte de tesouraria, a parte de contas a receber, não, contas a receber não, mas tesouraria ou a parte, o financeiro da empresa, no máximo uma ou duas pessoas de sua confiança, determinado por todos esses protocolos, têm acesso a essas informações, porque ela vai mexer com dinheiro que não é dela, né? Meu Deus, isso aqui na minha conta resolveria a minha vida, né? Então tem que tomar bastante cuidado quem mexe com dinheiro na empresa, não pode colocar na mão de qualquer um, porque pode comprometer a saúde financeira da empresa. Por fim, ao ter uma conta registrada no nome da sua empresa, você também poderá emitir mais facilmente notas fiscais que têm taxas e benefícios diferentes. Como empreendedor, você tem algumas obrigações tributárias que só podem ser cumpridas se você puder registrar suas finanças separadamente. Então, obrigações tributárias aqui está ligada aos impostos. Tá? A partir do momento que você, dono, emite nota fiscal, e é obrigatória a emissão de nota fiscal, obrigações tributárias aqui está ligada a impostos. Você começa a ter que pagar os impostos. Tá? E aí sim, né, você paga imposto, mas é um imposto diferente da pessoa jurídica. Então, a partir do momento que você começa a ter duas contas, não tem mistura da parte financeira da empresa com a sua, você começa a ter mais controle do seu negócio.
Já sabemos que as consequências de não separar devidamente as finanças pessoais das empresariais pode evitar cometer esse erro no futuro, tá? Então, mais uma vez, fixando aqui a necessidade dessa separação de contas separadas, deixar, em caso de funcionários na empresa, uma ou duas pessoas responsáveis para mexer com o dinheiro da empresa, da sua confiança, né? Mesmo que você não trabalhe na empresa, mas pelo menos a parte financeira é importante que você fique atento para não ter desvio, não ter fraude, não ter compras de formas desnecessárias. Isso é extremamente importante, tá? E todas as vezes que você emitir notas fiscais, saiba que você tem que estar cumprindo com as obrigações tributárias que são os impostos. Por isso que tem aqui, porque a nota fiscal ela é obrigatória, né, para todas as finalidades, mesmo que seja serviço, e a partir do momento que você paga, que você emite a nota fiscal, você está pagando imposto. Por isso que tem muitas empresas que não vendem com nota, tá? Então, a partir do momento que você vende, esse negócio da nota fiscal, aí, CPF na nota, foi um incentivo do governo para você receber alguma coisa, né? Então, tipo assim, o governo fala para as pessoas, pede o CPF na nota, porque eu te devolvo 30% do ICMS pago por parte das empresas. Então, as empresas pagam um imposto chamado ICMS, e aí do valor que eles pagam para o governo devolve a título de bônus, né, que é esse CPF na nota, 30% do ICMS. Claro que não são para todos os produtos, tem os seus critérios, mas a finalidade é essa. A partir do momento que você pede CPF na nota, você está obrigando aquele estabelecimento a emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal tem que pagar imposto. Então, quando você compra sem nota, você não está ganhando com isso e nem o governo está ganhando com aquilo. Tá? Então, é por esse motivo que o governo criou esse CPF na nota. Foi uma sacada muito boa, porque a cada contribuinte, a cada pessoa que pede o CPF na nota, está ajudando o governo a arrecadar mais. Bom, entre os principais métodos de controle financeiro se destacam aí o fluxo de caixa, que vai ser a nossa matéria aí, dos exercícios, depois que eu for começar a pedir para vocês, e gestão orçamentária, tá? Então, esses dois itens aqui é exatamente o que a gente vai estar trabalhando aí, né, com relação aos exercícios. Análise de ponto de equilíbrio e lucratividade é importante, demonstração de resultado, nós vimos IPCEPOC, balanço patrimonial idem, gestão de custos também. Mas agora, para essa matéria, a gente vai usar mais fluxo de caixa e gestão orçamentária. Quando eu falar gestão orçamentária, vocês podem colocar aqui que é a projeção. Toda vez que vocês ouvirem projeção ou gestão orçamentária é só didático, tá? Só em escola. Aqui vocês vão ver falar sobre projeção. Projeção é presente para o futuro. E fluxo de caixa que a gente vai cuidar do dinheiro. Bom, planejar significa prever as ações a serem executadas, além de estimar recursos e definir quais as estratégias que a empresa vai usar para que os objetivos colocados no seu planejamento sejam cumpridos. Basicamente é isso, tá? O grande erro de muitos gestores é não manter um controle de todas as suas movimentações financeiras, seja a capacidade de pagamento. Então, diante da movimentação financeira, você consegue saber a capacidade que a empresa tem de pagamento, se ela pode pagar à vista ou ela só pode pagar a prazo, quais são os seus compromissos financeiros, as projeções de compras e vendas, quando que a empresa pode comprar e quando que ela deve vender, quais os gastos e os custos da execução das operações que ela precisa fazer, qual é o capital de giro necessário para manter o seu negócio, quais os recursos disponíveis que ela possui e tantas outras informações. Então, tudo aqui que eu falei é relacionado com grana, que faz a empresa ter o seu melhor desenvolvimento. Sem esse controle, é inviável reduzir custos sem perder eficiência, tá? Então, às vezes, você consegue diminuir alguma coisa, né?
que é a redução de custo, e ainda continua sendo eficiente, impossibilitando assim aumentar o lucro. Então, às vezes, eu vou cortar gastos. Só que se você cortar gastos, dependendo de onde for, se você não tiver no planejamento, você corta gastos no lugar errado. Então, geralmente, o primeiro gasto que a empresa corta é com relação às pessoas, né? Demitir pessoas é para reduzir custos. Só que demitindo pessoas, ela perde eficiência, porque ela vai precisar das pessoas para desenvolver o negócio. E aí, consequentemente, não vai ter aumento de lucro. Então, uma coisa é sequência da outra. Para ela fazer isso com assertividade, ela precisa ter isso mensurado no seu planejamento financeiro. As empresas sabem quanto que elas não sabem quem são as pessoas, mas elas sabem quantas pessoas elas vão contratar e quantas pessoas elas vão demitir nos anos que elas colocam no seu planejamento, 2021, 2022, 2023. Vamos contratar, sei lá, 30 pessoas e vamos demitir 50. Mas por que elas fazem isso, professor? Porque, às vezes, as pessoas que estão lá estão ganhando muito dinheiro. Então, elas demitem aquelas que estão ganhando muito dinheiro e contratam por um valor abaixo, né? Então, isso tudo é previsto em fluxo de caixa, em planejamento financeiro, em orçamento, em projeções, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Vou parar nesse cara aqui. Qual a importância de unir o controle financeiro ao planejamento? E aí a gente fala, não sei se essa semana acho que eu não vejo mais vocês, né? Não tenho aula com vocês. Parece que está aí, está tendo uma discussão aí se vai haver aula quinta-feira ou não, tá? Diante do feriado aí que foi antecipado, mas parece que o Dória está trazendo uma novidade aí com relação a quinta e sexta-feira, tá? É isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. E alguma pergunta? A Heloísa faz uma pergunta aqui. Se a empresa não emitir nota, os valores dela podem ser mais baixos, então? Sim, com certeza. Se ela não emitir nota, ela está sonegando imposto. Alguma pergunta, gente? A atividade eu só vou pedir para vocês posterior a esse conteúdo, tá? Não vou pedir antes não, porque senão fica muito recortado. Aí depois eu peço uma atividade só, a gente monta um trabalho, enfim. Então deixa eu ir terminando esse conteúdo aí, depois a gente volta a falar. Beleza, então. Tenham um bom dia a todos e até semana que vem, então. Obrigado, professor. Bom dia. Até semana que vem.